Olá pessoal, eu sou o Fernando e nós vamos conhecer hoje os outros instrumentos de renda variável que nós temos disponíveis no mercado. Sem dúvida nenhuma, dentro da renda variável, o produto mais conhecido, mais comercializado que nós temos são as ações. Mas além das ações, nós temos outras formas de investimento dentro do mercado que são opções para a gente diversificar a nossa carteira de investimentos. Uma dessas opções é o ouro. Talvez a forma de investimento mais antiga da humanidade que nós tenhamos é o ouro. Mas nós estamos falando aqui do ouro principalmente enquanto artigo financeiro, enquanto forma de investimento. O ouro, como investimento, é um dos investimentos mais estáveis que nós temos. E é um recurso que os grandes investidores têm, principalmente em períodos de crises econômicas. Eles acabam sempre recorrendo ao ouro. O ouro ele pode ser comercializado de duas formas, através de contratos na bolsa de valores ou mesmo o ativo físico. Como nós estamos falando aqui de artigo financeiro, nós estamos falando do ouro comercializado de forma legal, através das corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Através dessas corretoras nós vamos ter acesso a esse metal. Então, por exemplo, se a gente for comprar enquanto ativo físico, essas barras vêm lacradas e esse lacre não pode ser rompido, porque senão ele vai perder o valor enquanto ativo financeiro e você vai precisar pagar para lacrar essa barra novamente. Se a gente adquirir o ouro como forma de contrato na bolsa de valores, a bolsa nos cobra uma taxa de custódia, porque esse artigo vai ficar nesse metal, essa barra de ouro, ela vai ficar custodiada, guardada em algum lugar e a gente vai pagar por essa custódia. Qual que é o grande problema do ouro? Nós estamos falando aqui de um ativo de grande investimento inicial. O principal contrato comercializado na bolsa de valores, ele equivale a uma barra de 250 gramas, ou seja, nós estamos falando de contratos de mais de 40 mil reais. Então, é destinado principalmente aos grandes investidores. Existem contratos atrelados a barras menores, de menor peso, mas são contratos de baixíssima liquidez e são pouco usuais. Esse de 250 gramas ele é o mais usual. Como o ouro é um artigo comercializado internacionalmente, o seu valor é sempre expresso em dólar. Nós temos também o câmbio. O câmbio é sempre que a gente fala de compra e venda de moeda estrangeira. O principal artigo de câmbio que a gente tem é o dólar, sem dúvida nenhuma o mais conhecido. Mas além do dólar, a gente pode investir em moedas de diversos outros países. Tem o euro, a libra, que é a moeda da Grã-Bretanha, e também existem moedas de países emergentes para quem deseja assumir aí um pouco mais de risco. Toda transação com moeda estrangeira, se a gente for comprar moeda estrangeira, a gente vai pagar o IOF de 1,1% sobre o valor que a gente está comprando. Se eu desejo enviar para o exterior, para uma outra pessoa, aí esse IOF é só de 0,38%. Além disso, a gente tem os contratos de câmbio, principalmente contratos futuros. Se eu tenho alguma dívida em moeda estrangeira e quero garantir esse valor para o futuro, dentro da bolsa eu tenho contratos que me oferecem, me garantem o preço da cotação atual do dólar, mas no mercado futuro. É usado aí também como uma forma de proteção, uma forma de hedge. E nós temos também as diversas commodities, que são aqueles produtos que possuem um preço padronizado devido à sua função primária. Então nós estamos falando de petróleo, minério de ferro, milho, soja, boi gordo e dentre outros artigos que são comercializados na bolsa de valores. A gente pode ter tanto a compra e venda do artigo em si, como também de contratos atrelados ao preço dessa commodity, atrelados ao preço do petróleo, do minério de ferro, por aí vai. Todas as commodities de mercado, né, no mercado internacional, elas são comercializadas sempre, tem sua cotação sempre dada em dólar. E o que influencia a cotação dessas commodities é principalmente a lei de mercado, oferta e procura. Quanto maior a procura, maior o preço dessas commodities. Apesar que aquelas atreladas ao agronegócio, existe a questão da entre-safra que também pode alterar o preço delas, pode acabar elevando o preço na entre-safra.
as commodities elas vão influenciar principalmente o mercado de ações de indústrias atreladas àquela commodity. Então, por exemplo, se eu tenho uma alta do minério de ferro, geralmente as mineradoras, siderurgias vão ter também uma alta na sua cotação. Questão do petróleo, mesma coisa, as petrolíferas acabam tendo um aumento aí nas suas ações. Então, querendo ou não, os mercados de renda variável, de uma maneira geral, eles vão estar sempre ligados e influenciados pelo mercado de ações. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse, o principal instrumento de renda variável que a gente tem são as ações, mas além disso a gente tem essas outras opções que podem ser comercializadas independente ou através de fundos de investimento. A gente tem fundos de investimento atrelados às commodities, ao ouro ou a taxas de câmbio, ou até mesmo a indústrias ligadas a esse setor, que também são uma boa opção de diversificação da nossa carteira. Lembrando que a gente está falando aqui de ativos de alto risco, então que vão sempre ocupar aí um percentual bem baixo da nossa carteira, mas são sim boas estratégias de diversificação. Obrigado mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários e até o nosso próximo vídeo.